Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos o conteúdo novo. Nós vamos estudar o ramo da biologia, que é a botânica. A botânica, ela estuda o reino vegetal, o reino plantae ou o reino metáfita. O que nós podemos destacar de interessante desse reino? Que são seres eucariontes, que são seres multicelulares, e quanto ao nível trófico, eles produzem o seu próprio alimento. Então, são produtores, são autótrofos através do processo da fotossíntese. A organologia, a estrutura vegetal, até que é simples se comparado a outras espécies mais complexas. Então, vamos analisar aqui. A parte que fica abaixo do solo é a raiz, que tem função do quê? De fixar a planta no solo. Algumas raízes, elas armazenam substâncias nutritivas, servem de alimento. E outras grandes importâncias em funções da raiz seria a absorção de água e sais minerais. Seguindo adiante, nós vamos para um terço maior da planta, que seria o caule. O caule, ele sustenta a planta, ele transporta água e sais minerais e glicose, e também serve como armazenamento de substâncias. Seguindo aqui, nós vamos encontrar o laboratório da planta, que é a folha. A folha, ela faz a troca respiratória, ela libera oxigênio e captura o gás carbônico na fotossíntese. Na respiração é o mesmo processo nosso, libera gás carbônico e absorve oxigênio. Por isso que as plantas contribuem com apenas 30% do oxigênio livre da atmosfera. E também a planta, ela serve como transpiração, ou seja, ela pode liberar a água para manter a temperatura constante da planta. A flor, ela é uma parte bastante chamativa, colorida, algumas têm um cheiro agradável, justamente porque é responsável pela reprodução. A flor é a estrutura reprodutiva da planta. Quando a flor se desenvolve, nós teremos o fruto. O fruto seria a porção, aquele invólucro que protege a semente e facilita a dispersão da semente. Uma vez que nós temos um fruto vistoso, saboroso, ele vai ser ingerido pelos seres vivos e eles vão voar, eles vão percorrer andando vários metros, quilômetros, e vão acabar evacuando as sementes, e aonde encontrar um momento, um solo adequado, com nutrientes e umidade, vai desenvolver uma nova planta. Então, analisando a estrutura, a fisiologia da planta, num processo bem simples aqui. Algumas raízes, além de fixar a planta no solo, absorver água, e sais minerais, elas têm a função de auxiliar na respiração, são raízes respiratórias. Plantas que vivem em pântanos, em banhados, têm as raízes expostas justamente para auxiliar no processo de respiração. Então, quando a planta capta água e sais minerais, ela leva lá na folha para que seja produzido a fotossíntese. Então, o que acontece? Essas águas e sais minerais nós chamamos de seiva bruta, que é conduzido por um tipo de vaso chamado xilema. Quando chega aqui no laboratório da planta, que é a folha, com o auxílio da luz solar, o que a folha faz? Ela absorve o gás carbônico, realiza o processo da fotossíntese, que a gente já vai ver em seguida, e libera água e oxigênio para a atmosfera. Um exemplo de transpiração, a gente pode observar num dia de calor, num dia de verão, uma folha de couve, por exemplo. De manhã ela está toda tenra, toda durinha, firminha. No final da tarde ela está murchinha, porque ela perdeu água. Como a temperatura estava alta, ela acabou diminuindo
a temperatura, eliminando água. É o mesmo processo nosso, quando a gente faz uma atividade física, para a gente não ter uma febre, o organismo elimina a água na forma de suor, a transpiração seria o mesmo processo. É eliminada por uma estrutura chamada de estômatos na folha. Tá? Seguindo aqui. Quando a planta produziu a glicose, realizou a fotossíntese, ela produziu um açúcar. E esse açúcar é o alimento da planta, então ela vai distribuir por todas as células da planta que precisam de energia para se manter vivas. Né? Então a glicose nós chamamos de seiva elaborada e ela vai ser distribuída por vasos condutores que nós chamamos de floema. Tá? Aqui seria o processo da fotossíntese. Então, basicamente a planta absorve água e sais minerais pela raiz, absorve gás carbônico da atmosfera, com isso garante que a temperatura da Terra fique um pouco mais amena, suavizando o efeito estufa, libera o oxigênio, que é essencial para a nossa sobrevivência, captura a luz do sol e transforma a água, sais minerais, em glicose, que é um açúcar, para manter o vegetal vivo. Por isso nós chamamos de que as plantas são autótrofas. Basicamente aqui nós temos o esqueminha da fotossíntese, luz, síntese, produção. Então é a produção através da luz, então é indispensável a luz do sol. A planta absorve água, sais minerais e transforma em oxigênio, que ela libera para a atmosfera, e glicose, que é uma espécie de açúcar que vai nutrir a planta, né? Vai nutrir todas as células da planta, ou seja, ela produz o seu próprio alimento, por isso que ela é uma produtora. Falando em plantas, nós vamos viajar um pouquinho pelos 4 grupos do reino vegetal. As primeiras plantas, as mais simples, são as briófitas, brio pequena, fita planta, são plantas de pequeno porte. Como eu já falei aqui, são plantas de pequeno porte, não passam de 5 a 8 centímetros. Elas são plantas que elas não têm vasos condutores para conduzir água e sais minerais. Então, elas são plantas pequenininhas cuja condução é de célula a célula. Como elas não têm vasos condutores, nós chamamos de avasculares. Mas elas possuem cloroplastos que são capazes de realizar fotossíntese. Cloroplastos contêm um pigmento verde chamado clorofila, que é essencial, assim como a luz do sol, para que haja fotossíntese. Como são plantas pequenas, avasculares, elas vivem em ambientes que não têm muita luminosidade, né, e que é rico em água, porque elas dependem da água para se reproduzir. Então, basicamente, resumindo, as briófitas são plantas de pequeno porte, são avasculares e são criptógamas. O que significa isso? Cripto, oculto, escondido. Gama, semente. Quer dizer que são plantas que não têm as sementes visíveis, né? Estão escondidas. A estrutura reprodutiva está escondida. A fase dominante seria o gametófito. O ciclo reprodutivo das plantas a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima semana. Então, lembrando aqui, elas vivem em locais úmidos, em virtude de depender da água para a reprodução. São plantas epífitas e sobre fitas plantas. Plantas que vivem sobre outras estruturas ou superfícies para ter mais acesso à água e à luminosidade solar. Não possuem raiz, tem uma estrutura similar que a gente chama de rizoide, não possui folha, nós chamamos de filoide, não possuem caule, nós chamamos de cauloide. O exemplo mais conhecido seria os musgos, né, que nessa época está em cima dos muros, até mesmo nas calçadas pode aparecer. Já nós vamos para um grupo um pouco mais desenvolvido, né, eram árvores lá na pré-história de grande porte, mas por uma questão de sobrevivência elas reduziram o tamanho, que são as pteridófitas. As pteridófitas, pteridopena plantas, são plantas que têm a folha peripenada, ou seja, em forma de pena, aí o nome. Que a gente pode observar as avencas, que é comum em barrancos de estradas, as
principais representantes, que seriam as samambaias, são bem conhecidos até em casa como uma planta ornamental. E a evolução delas, que ela já tem vasos condutores, mas ainda não tem sementes. Então, seguindo aqui as características gerais das pteridófitas, são plantas vasculares, uma vez que tem vasos condutores, né? Dependem da água para se reproduzir, por isso que tem que viver em locais úmidos e sombrios. Não tem flor, não tem fruto e nem semente. O caule é uma estrutura que está rente ao solo, né? Ele desenvolve paralelo à superfície e a gente chama de rizoma. É uma pteridófita muito conhecida, que é o xaxim, usada para fazer vasos. Hoje em dia é proibido, é uma planta ameaçada de extinção. Próximo grupo já são plantas de grande porte, né? Uma araucária vive em torno de 500 anos, uma sequoia pode viver vários séculos, né? São as plantas que têm uma maior longevidade. São plantas em forma de cone, aí o nome coníferas, porque elas são típicas de regiões temperadas, ou seja, de regiões frias, e aí, para não haver o acúmulo de neve, ela já tem essa forma de cone, para que a neve, né, deslize e não quebre os galhos. Então, nós conhecemos muito bem o nosso pinheiro do Paraná, os cedros, os cipestres, as sequoias, que não são típicas da nossa região, e as cicadáceas. As cicas é conhecida como palma de ramos, né? Próximo à Páscoa ali, o pessoal leva para benzer nas missas. Basicamente, as características básicas das gimnospermas. Gímenos, nu. Espermas sementes, quer dizer que as sementes são nuas, elas não têm frutos, as sementes são expostas. Possuem vasos condutores, possuem sementes que se modificaram. É um ensaio da natureza, para que no próximo grupo a gente tenha algo mais estruturado, mais evoluído. O que acontece? A semente ela é protegida por uma folha adaptada que nós chamamos de estróbilo. Então, são as famosas pinhas, né? Aqui nós estamos observando o estróbilo do Pinus heliotica, Pinus americanus, que é muito utilizada para fazer guirlanda no Natal, mas é uma estrutura reprodutiva da planta, é um ensaio para o fruto. Então, lembrando aqui, as gimnospermas têm sementes nuas, gimnos, nu, espermas sementes, são plantas terrestres, né, que gostam de viver em locais frios. Como exemplo, temos pinheiros, as sequoias e os ciprestes. Já tem raiz, caule e folha, mas a estrutura reprodutiva nós chamamos de estróbilos. Dentro dos estróbilos tem o grão de pólen. Nós temos plantas masculinas e femininas, por isso que num ambiente para que dê pinha, pinhão, que seria a semente, é interessante que nós temos pinheiros femininos e masculinos, para que haja polinização com o auxílio do vento. O ciclo reprodutivo, como eu já falei, a gente vai ver no próximo vídeo. Então, aqui para a gente fixar, para a gente lembrar. Anjo, bolsa, envoltório, esperma, semente. Então, nesse grupo, que são as plantas angiospermas, as mais evoluídas, o top das plantas, né? São plantas que têm o envoltório para proteger a semente. Na classificação, na sistemática, a gente observa que é o maior grupo, com mais de 250 mil espécies de plantas. O que nós temos interessante das angiospermas? Assim como as gimnospermas não têm frutos, as gimnospermas têm frutos, né? O ovário da flor, ele se desenvolve. Essas estruturas de proteção aqui, que são as pétalas, as sépalas, acabam caindo, uma vez que quando o ovário é fecundado, cai o grão de pólen aqui, chega no ovário,
os óvulos são fecundados, originarão o embrião, que vai ser a semente, né? Então, o fruto é o ovário desenvolvido da planta. Importante aqui nós lembrarmos que as angiospermas é o maior grupo de vegetais, possuem raiz, caule, folha, flor, semente e o fruto. O cálice, a corola, são peças reprodutivas, assim como a flor. Os frutos ou frutas servem como alimento. A flor, para se tornar atrativa, ela tem odores e ela produz um açúcar que nós chamamos de néctar, para fazer com que seres polinizadores, como insetos, um exemplo bem comum são as abelhas, migrem de uma planta para outra em busca de néctar e acabem disseminando, levando o pólen e causando a polinização das plantas. Como eu já falei, é o maior grupo de plantas existentes. Os frutos, a cuja função é proteger a semente, proteger e nutrir. Nós temos o gineceu, que é a parte feminina na flor, e nós temos o androceu, que é a parte masculina, aonde vai ser produzido o grão de pólen. As flores possuem um pedúnculo e um receptáculo para que elas sejam sustentadas. O pedúnculo está aqui e o receptáculo aqui, que abriga o ovário, né? Como se fosse um grande cálice. Então, como eu gosto muito de mapa mental para fixar o conteúdo, para a gente resumindo aqui, nos grupos vegetais. Briófitas são plantas avasculares de pequeno porte, têm extrema necessidade da água para a reprodução. O gametófito é a fase dominante, não possuem raízes, nem caule, nem folhas verdadeiras, possuem cauloide, filóide e rizoide. Não possuem semente nem fruto, por isso são criptógamas. E os representantes são os musgos e as hepáticas. As plantas pteridófitas, né, samambaias aqui, são plantas vasculares, já temos um pouco mais evoluído na questão biológica das plantas, mas elas ainda não têm sementes. Pteridopena, fita plantas, então são plantas que têm a folha em forma de pena, já são vascularizadas, têm vasos condutores, possuem raiz, que é o rizoma, né? Tá aqui o desenho do rizoma, caule e folhas, mas ainda necessitam da água para sobreviver, e principalmente no período de reprodução. Já o esporófito é a fase dominante. Essa questão de ciclo reprodutivo nós veremos no próximo vídeo. Não possuem semente, nem flor, nem fruto, e os representantes são as samambaias e as avencas. Seguindo aqui, nós vamos para o próximo grupo, que é um pouco mais evoluído, que são as gimnospermas, espermas sementes. Possuem vasos condutores, já possuem raiz, caule e folha, possuem sementes que são expostas, né, daí o nome gimnospermas, não precisam da água necessariamente para reproduzir, produzem o grão de pólen, o esporófito, a fase dominante. Os exemplos que nós temos é o pinheiro, né, o cipreste, a araucária e as palmas de ramos. Para fechar aqui os grupos vegetais, nós temos as angiospermas, são plantas que já possuem vasos condutores, são plantas completas, têm raízes, têm caule, têm folhas, têm flor, têm sementes e têm frutos, e não necessitam da água para a reprodução. Então, basicamente, as gimnospermas não têm frutos, as angiospermas possuem. Lembrando que o reino plantais são eucariotos, ou seja, a membrana nuclear é presente, são multicelulares e na grande maioria são plantas que realizam a fotossíntese. Nós temos alguns casos em que as plantas podem ser carnívoras, a fotossíntese acabaria sendo uma fonte alternativa de alimentos. Eu encerro o vídeo de hoje com uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, que quanto mais você estuda, obviamente mais aprende e se aproxima de realizar seus sonhos. Eu agradeço a atenção de vocês.
Faço um pedido que continue estudando, realizando todas as atividades propostas. Continue se cuidando, usando máscara. Um grande abraço para vocês. Com carinho, professora Dirce.